Imagine a cena. É madrugada em Londres. Enquanto o mundo dorme, um homem comum encara o brilho do monitor, prestes a desafiar o maior segredo do planeta. Ele não busca dinheiro, nem segredos de guerra. Quer saber? Estamos sozinhos no universo? Gary McKinnon, desempregado, armado apenas com um computador antigo e uma curiosidade obsessiva, decide enfrentar a maior superpotência mundial. De um lado, NASA, Pentágono, Força Aérea dos ECONWAR. Do outro, um autodidata em busca da verdade. Sua arma? Persistência. Sua munição? A crença de que a resposta sobre vida extraterrestre está escondida em algum servidor. O que leva alguém a arriscar tudo por uma ideia? Para Gary, era uma missão pessoal. Desde criança, ele acreditava que governos escondiam provas de contato alienígena e tecnologias revolucionárias. Energia livre, naves antigravitacionais, curas milagrosas. Para ele, não era teoria da conspiração, era fato. Entre 2001 e 2002, Gary se tornou um símbolo improvável para uns, um cyberterrorista. Para outros, um herói popular enfrentando o silêncio do poder. Sua saga é mais do que um alerta sobre segurança digital. É um convite a questionar até onde alguém pode ir em busca da verdade. Ele dividiu opiniões, mas uma coisa é certa: Gary McKinnon colocou o mundo para pensar. Para o governo americano, ele era uma ameaça. Para milhões, um David digital contra o Golias do sigilo. E tudo começou com uma pergunta: o que estão escondendo de nós? Para entender a invasão, precisamos entender Gary. Nascido na Escócia, criado em Londres, Gary era introvertido, gentil, músico amador e técnico de informática autodidata. Diagnosticado com síndrome de Asperger, sua obsessão por OVNIs era total. Ele não era só fã de ficção científica. Era um pesquisador incansável, convencido de que o governo americano escondia provas e tecnologias alienígenas. Inspirado por relatos como o de Donna Hare, ex-NASA, Gary acreditava que a verdade poderia libertar a humanidade. Ele não se via como criminoso, mas como alguém praticando desobediência civil em nome do bem maior. Sua condição neurológica lhe dava foco sobre-humano. Passava noites estudando redes, aprendendo sozinho a programar e hackear. Não buscava fama ou dinheiro, mas confirmação de sua crença mais profunda. Gary era o homem certo, com a motivação certa, para tentar o impossível: invadir o coração digital do poder militar americano. Sua obsessão, habilidade autodidata e isolamento criaram a tempestade perfeita. E foi assim que um cidadão comum se tornou o maior hacker de OVNIs da história. Usando o pseudônimo Solo, Gary não usou técnicas sofisticadas, mas sim a simplicidade. Entre 2001 e 2002, com uma conexão de escada, ele procurou computadores militares com senhas padrão ou em branco. Surpreendentemente, muitos estavam abertos. Ele acessou 97 computadores da NASA, Exército, Marinha, Pentágono, tudo por falhas básicas de segurança. Instalou um software de acesso remoto, controlando máquinas como se estivesse lá. Vasculhava arquivos, e-mails, documentos, sempre buscando provas de vida extraterrestre. Nunca se considerou um vândalo. Negou ter causado danos, insistindo que só queria encontrar a verdade. Deixou mensagens provocativas: a segurança de vocês é uma porcaria. Para o Zilwa, foi o maior ataque hacker militar já visto. Para Gary, uma expedição arqueológica digital. Ele cavava, não com pá, mas com comandos, atrás de um segredo cósmico. O que Gary encontrou? Segundo ele, provas de uma conspiração. Viu um arquivo do Comando Espacial dos ECONWAR, uma lista de oficiais não terrestres e transferências entre naves para Gary, indício de uma frota espacial secreta. Encontrou imagens de alta resolução na NASA, incluindo um objeto prateado, em forma de charuto, pairando sobre a Terra.
Tentou baixar a foto, mas foi desconectado antes de conseguir. Também afirma ter visto documentos sobre energia de ponto zero, tecnologia que poderia revolucionar o mundo. Para Gary, tudo era resultado de engenharia reversa de naves alienígenas. Nenhuma dessas alegações foi comprovada. Ele não conseguiu salvar provas. Para o governo, ele era só um bisbilhoteiro. Para seus apoiadores, a ausência de provas era sinal de encobrimento. Sua memória virou o único registro de segredos que, talvez, o mundo não esteja pronto para conhecer. O que Gary viu permanece um mistério e um desafio à versão oficial. Em 2002, a caçada a solo terminou. Gary foi preso a pedido do ZEUAI. Acusado de ciberterrorismo, enfrentava até 70 anos de prisão. Mas a opinião pública mudou. Gary era visto como um curioso, não um criminoso. Sua condição de autismo e a busca por OVNIs não combinavam com o perfil de terrorista. A punição parecia desproporcional e gerou indignação. Gary virou símbolo da luta do indivíduo contra o Estado. Grupos de direitos civis, ativistas e celebridades se uniram em sua defesa. A hashtag #InSquadFreeGary viralizou e sua história ganhou o mundo. Para muitos, a reação do Ixuziwa só reforçava a ideia de que havia algo a esconder. A batalha pela extradição virou causa nacional no Reino Unido. Gary se tornou ícone da resistência ao sigilo governamental. A batalha legal de Gary durou 10 anos, com a extradição sempre à espreita. Seus advogados argumentaram que ele deveria ser julgado no Reino Unido, destacando sua condição de Asperger e o risco à sua saúde mental. Sua mãe liderou uma campanha incansável, tornando Gary símbolo de justiça e direitos humanos. Gary nunca negou o hacking, mas sempre defendeu sua motivação: a busca pela verdade. O apoio público cresceu, com protestos, petições e figuras públicas defendendo sua causa. O caso levantou debates sobre extradição, saúde mental e soberania legal. A pressão sobre o governo britânico aumentou, com cada decisão judicial acompanhada de perto. O caso chegou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Médicos alertaram que a extradição poderia levar ao suicídio de Gary. Sua luta virou exemplo de resistência e debate sobre justiça e humanidade. Em 2012, Theresa May bloqueou a extradição de Gary por razões humanitárias. Relatórios médicos mostraram alto risco de suicídio se ele fosse enviado ao exílio. Gary não seria extraditado nem processado no Reino Unido. A vitória foi celebrada, mas deixou cicatrizes profundas. Hoje, Gary vive recluso, proibido de trabalhar com computadores ou acessar a internet. Sua liberdade veio com restrições severas. Um exílio digital. O homem que buscou a verdade cósmica agora vive isolado. Sua história não terminou com glória, mas com silêncio e vigilância. O caçador de OVNIs foi aterrado, não por correntes, mas pelas consequências de sua jornada. Gary é livre, mas vive à sombra do que ousou descobrir. Hoje, a história de Gary McKinnon ainda provoca debate. Foi ele um hacker ingênuo, guiado por obsessão, ou um pioneiro que chegou perto de uma verdade proibida? Para céticos, Gary confundiu fantasia com realidade e expôs falhas de segurança em um momento delicado. Para outros, ele vislumbrou um segredo cósmico e foi silenciado para servir de exemplo. Sua saga é um teste para nossas crenças sobre governo, tecnologia e o desconhecido. O legado de Gary é a dúvida: o que mais está sendo escondido? Ele nos lembra que, na era digital, segredos são frágeis. Às vezes, as maiores verdades são buscadas por indivíduos solitários e obstinados. Gary pode ter sido silenciado, mas a pergunta permanece: estamos sozinhos? E se não estamos, quem está nos impedindo de saber?